Boa noite, quinto ano, tudo bem? Agora nós vamos fazer a correção do livro didático de vocês de Geografia, tá? A página 32, que foi a página que ficou faltando para a gente corrigir, tá bom? É um esqueminha, bem tranquilo de fazer, sobre a questão da dinâmica populacional brasileira. A gente vai utilizar termos que nós conhecemos durante o capítulo, tá? Então é bem tranquilo de realizar. Vamos lá. O que estudei? Complete o esquema a seguir com informações sobre os tópicos estudados neste volume. A dinâmica populacional brasileira. População é aquele que é o conceito do que é a população, tá, gente? O conjunto de pessoas que habitam determinado território. Sua resposta não tem que ser exatamente essa, tá bom? Vocês não têm que colocar com as mesmas palavras que eu coloquei, que eu acabei de ler aqui do livro, isso aqui é do gabarito do livro. Mas não podem sair do contexto, tá? A gente sabe que é uma quantidade, um número de pessoas, um grupo de pessoas que habitam um determinado espaço, tá? Que habitam um determinado território. Órgão do governo federal criado com o objetivo de realizar estudos e reunir informações sobre o Brasil. Nós sabemos que os dados que nós vemos normalmente em gráficos, né, em tabelas sobre a população brasileira, normalmente elas são do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É ele que traz essas informações através de pesquisas sobre a vida das pessoas e contabiliza isso justamente para que isso possa ser usado como informação para as políticas públicas, tá? Nós já conversamos várias vezes sobre isso, a importância das pesquisas do IBGE, porque é a partir delas que a gente consegue saber quantas pessoas tem em cada, por exemplo, em cada município, tá? Em cada estado, em cada região, quais as necessidades dessas pessoas, o que elas precisam mais. Isso também faz levantamento para saber a quantidade de material para saúde, o número de profissionais que são necessários, tá? E por aí em diante. Para obter informações sobre os diversos aspectos da população, o IBGE realiza a cada 10 anos uma pesquisa chamada Censo Demográfico, né? Inclusive, nós já falamos que os últimos dados que nós temos é de 2010, né? E agora nós vamos ter os novos dados depois de 10 anos, de 2020 agora, os novos dados da população. E depois fazendo um comparativo nos livros futuros de vocês, vocês vão perceber o quanto pode, né, o quanto um país pode mudar os seus dados, as suas taxas gráficas em 10 anos, tá bom? Aqui, novamente, ele coloca pedindo conceitos, tá? A população absoluta o que seria a população absoluta de um lugar? Número total de habitantes de um município, unidade federativa ou país, tá? População relativa se refere à quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Esses termos, quem tiver dúvidas maiores, nós já vimos e temos eles também bem explicados no decorrer do capítulo, tá? E o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Dois termos também que nós já tínhamos aprendido, a diferença. O populoso é a questão de quantidade, né? E o povoado é porque no Brasil nós temos uma má distribuição de pessoas por metro quadrado. Temos regiões grandes com poucas pessoas, né, com a população menor. Também temos regiões menores com uma população muito maior, tá bom? Então já se trata aqui da distribuição da população no país. A população também pode ser analisada por meio de gráficos chamados de pirâmides etárias, tá? Que nós inclusive vimos também mais recentemente e foi um assunto, né, que vocês fizeram em prova, tá? É a pirâmide etária que traz essas informações para a gente sobre a população, levantamento sobre a população, baseado no sexo das pessoas e a idade,
tá bom? Termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Quando as pessoas se movem, tá, gente, em determinado espaço. O termo que nós utilizamos é a migração, tá? E agora, movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Quando esses movimentos, essas mudanças ocorrem dentro de um mesmo país, nós chamamos de migração interna. A migração de retorno se refere, tá, ao deslocamento de pessoas de volta às suas unidades federativas de origem. Quando a pessoa ela saiu do seu local de origem, de nascimento, tá, ela se muda para outro município, outro estado, tá bom? Se muda para outra região, mas depois de um período ela volta para a região de origem, para o município de origem, tá? Então isso a gente chama de migração de retorno. Esses termos todos vocês conhecem, tenho certeza que conhecem bem, tá bom? Boa correção para vocês, gente. Ali a gente finaliza também geografia do nosso livro didático.